Fala galera, tudo bem? A paz do Senhor, bem-vindo ao canal Bonjour Sabedoria Oficial. Eu sou o pastor Baltazar, ou Baltazar como você queira bem chamar. Eu não ligo para essas classificações, anyways. Gente, algo muito interessante que eu vi que me tocou foi em relação a um react que o Daniel Mastral fez diretamente a Caio Fábio. São duas pessoas admiráveis, né? O pastor Caio Fábio, de uma linha mais presbiteriana, né? Ao longo da história ele tem uma reputação bastante conhecida no Brasil todo, pela sua história, pelo seu tempo de vida cristã e tudo mais. E agora a gente vê assim, né? Ele mais como um pregador de YouTube, né? Chamado de algumas outras palestras, muitos inimigos, né? Porque ele é bem radical em relação às coisas que ele prega. Eu gosto muito de ouvir o Caio Fábio pela sua experiência de história. Não sou de acordo completamente com tudo, com o que ele diz, mas o admiro. Em compensação, o Daniel Mastral, né, que todos também praticamente conhecem no mundo evangélico, da sua história do passado, que serviu ao satanismo, né, e que hoje tem uma vida completamente dedicada a Deus. E ele reconta a sua história, o seu caminhar, a sua transformação. Então são duas pessoas que o Daniel também tem muita coisa boa a se aprender, embora também não concorde muito com ele em várias coisas, o que ele diz, o que ele acredita. É normal e é natural, também deve ter coisas que talvez você que me escute aqui não concorde com coisas que eu diga. É muito natural. Mas o importante de tudo isso é que nós possamos manter o amor, a fraternidade, a paz entre nós. Porque eu creio que a base de tudo é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então o Daniel, logo depois que ele teve a perca, né, do filho, da esposa, né, ele foi recebido pelo Caio. Caio deu conselhos a ele, não é? Eles tiveram uma live no YouTube, que deve estar até registrada até agora, né? O Caio dando total apoio sobre a perca do filho, coisa e tal, dando alguns relatos, né, sobre o caso da mulher do Mastral, que segundo os laudos médicos não foi exatamente, né, ela não tirou a própria vida, foi mais um problema ao nível cardíaco. E assim o Mastral ele fala, olha, a minha sogra teve, o pai da minha sogra teve, então vê que há um segmento de defeito biológico na família em relação ao miocárdio. Mas o que eu quero trazer aqui é simplesmente de uma entrevista que o Caio fez, que uma pessoa comentou e falou ao Caio, mas você é amigo do Mastral. E o Caio, ele reagiu de uma maneira muito ríspida, né? Eu creio que não foi nada profissional e nada de um pastor ter falado da maneira com que ele falou, de uma maneira um pouco agressiva, indiferente do Mastral, né? Mesmo que se a gente pegar os dois vídeos, parece que é duas pessoas falando. O Caio, ele se contradiz, né? No vídeo ele fala todo esse amor, toda essa, né? Ele fala sobre amizade, né? Chama o Mastral de amigo. E no vídeo seguinte, depois, eu creio que meses depois, ele fala que o Mastral nunca foi amigo dele. Então, eu não sei se da parte do Caio é só uma questão de, talvez, conveniência do momento em que ele está fazendo as lives, para ter audiência, para ter um grande percurso visual no YouTube, não é? Mas, sinceramente, foi um pouco, eu creio, não um pouco, mas foi demasiadamente agressivo em relação a isso, não é? Tem muita gente que escanteia o Mastral, o Mastral, porque o Pablo Marçal tá muito comentado aí no Brasil com esse negócio de presidência, né? Então, às vezes ele vem na cabeça e é parecido o nome, Marçal, Mastral. Bem, enfim, não é? O Mastral também tem muitos inimigos, né? Pessoas que não aceitam nem mesmo a conversão dele, né? Eu tenho ouvido, tenho escutado, eu vejo a sinceridade do Mastral em relação ao amor e servir. Hoje o Mastral, ele é completamente dependente dos livros e palestras, né? E de ajuda dos irmãos. E de fato eu não sei porque ele não trabalha, não é? Porque eu creio que um homem feito ele, em toda a sua capacidade, ele tem capacidade de trabalhar, não é? Eu não digo tanto quanto o Fábio, que já tem uma certa idade, o Caio Fábio, mas o Mastral ainda é novo, poderia trabalhar, poderia desempenhar e desenvolver um trabalho profissional, né?
independente de ser cristão, independente do seu trabalho evangelístico que ele tem. Eu vou lhe dizer algo, eu aprendi muito também com o Mastral em relação ao lado espiritual, né? Como ele fala, porque alguém que teve de fato no satanismo sabe como é que passa atrás dos bastidores. Ele é proibido de falar acerca de certos rituais, eu respeito isso sobre ele, e ele, claro, zela pela vida dele, né? E eu creio que não vai acrescentar nada na vida do cristão se ele fala acerca de rituais, porque o foco dele é proclamar Jesus, trazer pessoas satanistas, pessoas da nova era, New Age, bruxas, feiticeiros, místicos, entendeu? O Mastral, eu creio que ele tem feito um trabalho muito maravilhoso, né? Eu creio que ele passou por situações muito difíceis, da mesma maneira que o Caio Fábio. O Caio perdeu um filho tirando a própria vida, não é? E ele se identificou muito com o Mastral. Também que o filho do Mastral, ele tirou a própria vida de uma maneira trágica, um jovem, né, na flor da pele. E eu digo, não é fácil para nenhum pai, entendeu? Não é fácil. Eu tenho 4 filhas lindas, né? E como ministro do Evangelho, a gente fica um pouco frustrado de uma certa maneira, não é? Graças a Deus, as minhas filhas, eu vou lhe dizer algo sincero, gente, não é fácil como pastor crescer filhos numa sociedade em que nós estamos vivendo. Há muita batalha, sobretudo nos jovens que vivem em famílias cristãs, porque dentro de casa é uma santidade maravilhosa, nem sempre, mas se fala muito de Deus, morais, respeito, educação e tudo mais, mas quando as crianças vão lá para fora, é uma baderna, não tem valor moral nenhum. Você faz o que você quer, você tem direito de fazer o que você quer, você vive uma falsa liberdade. Então, o que o Caio passou, o que o Mastral passou, eu creio que muitas famílias no Brasil passam. Conflitos com crianças. A religião é boa para interagir com elas? É maravilhosa, eu creio que é a melhor coisa, mas não impede também de uma ajuda de um profissional na área de saúde, um psicólogo. Por exemplo, às vezes as pessoas estão com dificuldade em manter as ideias no lugar, o que é necessário. Talvez algum tipo de comprimido para poder acalmar a pressão, né? Para que a pessoa comece a ter um pensamento e uma reflexão melhor do que ela está pensando, como é que ela vai agir, reagir, né? Então eu creio que pode haver uma reconciliação em relação a isso. O grande problema dos jovens hoje, eu creio que é uma dificuldade a se identificar, a encontrar a identidade deles. É por isso que há muito esse conflito que nós estamos vendo hoje em relação ao problema de gênero, né? Que há essa falácia, essa mentira grande que a mídia tem divulgado, tem investido forte nisso. O sistema satânico, o sistema da elite global tem investido muito para trazer confusão e destruição entre as famílias através dos jovens. Mas o que eu quero falar é em relação a esse react, né? Que o Mastral, ele de maneira clássica, muito educada, eu bato palmas para ele. Ele pôde direcionar ao Caio Fábio, né, uma falha grotesca que o Caio Fábio falou em relação a ele, né, em repudiando ele, o filho, a família, tudo mais, né? O Caio, que fala tanto sobre amor, ele teve essa recaída. Não sei se o Caio Fábio também, como ser humano, ele passa por dificuldades emocionais, porque é um homem muito visado, é muito visado pela mídia, e tem muitos pastores, né, que estão aí só para detonar o cara. Aí você vê o Macedo, Malafaia, R.R. Soares, tem a Mundial, tem vários outros aí pastores, né, que tem muitas condições, ou até o Feliciano, e estão aí para detonar o cara, não é? Então, como o Fábio, ele é um homem mais de ficha limpa, né? Ele às vezes não tem medo de falar e de mostrar cara. Afinal, eu vejo o Caio Fábio como um completamente desconectado desse mundo. E é algo que é muito interessante de saber. E se um cristão verdadeiro pode viver essa desconexão desse mundo presente, né? Eu creio que o medo, ele vai embora completamente.
e todas aquelas inseguranças que o ser humano tem. Então, o Mastral, ele fala de maneira clássica, educada, bem formal, em relação ao Caio, das críticas que ele fez, da renúncia de ter taxado ele como amigo, né? Então, o Mastral, ele lida diretamente com esse problema e ele fala: eu não preciso, Caio, da sua amizade. Você se mostrou uma pessoa no meu momento de tristeza e agora você está se mostrando completamente outra, não é? Então, o Mastral, ele agradece ao Caio Fábio, pelo momento do suporte que ele deu, né? Mas eu creio que na cabeça do Daniel deve ter gerado um pouco até de confusão, por ter visto aquele último vídeo dele, dizendo que ele não tem nenhuma amizade com o Daniel Mastral. É triste de ver isso no meio evangélico, né? Independente daquilo que as pessoas creem, né? Ou defendem, né? A gente vê essa figuração de falsa aparência amical, né? Que aparece no Caio, que aparece em vários outros homens aí que se dizem ministros, entendeu? Há recaídas, né? Há recaídas que pode acontecer, mas há uma maneira muito simples de regularizar esse problema, é através do perdão, né? Se a pessoa ela é madura espiritualmente, ela é capaz, da mesma maneira que ela taxou a pessoa num vídeo público, ela pode voltar e pedir perdão à pessoa, né? E reconciliar-se com ela. Eu sou seguidor do Mastral, sou seguidor do Fábio, e me deixa triste de ver este conflito entre dois homens, né, que eu acho que são admiráveis em relação àquilo que eles ensinam, né? O Caio com toda a experiência e toda a bagagem cristã que tem, e o Daniel com toda a experiência vivida nessa parte da batalha espiritual, do satanismo, da magia e tudo mais, que tem trazido grandes coisas e riquezas no mundo evangélico. Então é isso. Eu só acho que é triste, né? A gente vê isso cada vez mais acontecendo, mas eu creio que a gente está melhorando cada vez mais. Eu creio que o ser humano em si, uma vez em Cristo, ele aprende a reconhecer os erros, as falhas, e cada vez mais buscar o caminho para melhorar. Porque Jesus é o nosso alvo, é o nosso modelo perfeito para a gente atingir a uma estatura cada vez melhor, que é isso a vontade do Pai, que nós cheguemos à estatura do Filho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero trazer aqui um pensamento em Provérbios para vocês, porque afinal o canal se chama Bonjour Sabedoria, quer dizer bom dia sabedoria. Sabedoria ligada ao Espírito Santo, não é a sabedoria que se busca em universidades, mas aquela que vem do alto, que é boa, perfeita e agradável, pura, pacífica, cheia de misericórdias e de bons frutos. Eu quero trazer em Provérbios 20, hoje são 20 de junho, então eu vou trazer aqui no Provérbios 20, versículo 24. O que quer dizer? Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? No meu ponto de vista, aquilo que Deus tem falado para mim. Aí a pessoa pergunta: quer dizer que não há livre-arbítrio porque Deus determina os passos. Não, amado, Deus criou plano para cada ser humano, já no começo, e o plano dele é bom, perfeito e agradável. Mas, mesmo se a pessoa toma um direcionamento completamente errado, através do erro mesmo, Deus é capaz de transformar isso em bênção. Porque Deus, ele está acima do nosso pensamento, dos nossos passos, dos nossos caminhos, acima de tudo. Então saiba que mesmo através dos erros das pessoas, Deus, ele é capaz de direcionar a pessoa ao arrependimento, ao amor, e utilizar aquele erro para talvez cativar corações, trazer misericórdia. É por isso que Deus, ele está num controle superior e acima do que a gente pensa. Amém? Reflita sobre isso. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva. Vamos ver se a gente pode crescer mais uma vez, porque o último canal que eu tive foi completamente cancelado do YouTube. Então, estou aqui mais uma vez procurando crescer, desenvolver e trazendo informações para todos vocês. Amém? Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Tenham um excelente dia e que Deus abençoe.